Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje eu vou falar sobre um tema muito sério, muito importante, que é o sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é quando eu ofendo a Deus através das coisas sagradas. Por exemplo, quando eu profano a Santíssima Eucaristia, que é o maior de todos os sacrilégios, ou um dos sacramentos, né? O batismo, etc. Então, quando eu faço esta profanação das coisas santas, pode ser também uma imagem de Nossa Senhora, pode ser uma igreja, por exemplo, colocar, sei lá, arrombar uma igreja. Então, isso são sacrilégios. Pode se referir também a pessoas, por exemplo, ferir uma pessoa sagrada, uma pessoa consagrada a Deus, como por exemplo uma freira, um padre, um bispo, o Santo Padre, o Papa. Então são sacrilégios porque aqueles objetos ou aquelas pessoas são separados de modo especial para Deus. E de modo mais sublime, a própria Santíssima Eucaristia, que não é um objeto, mas é o próprio Deus presente sob a aparência de pão e de vinho, é o próprio Jesus ali presente. Então, infelizmente, pela falta de fé, pela distância de Deus que nós temos na sociedade, pela sociedade completamente distante de Deus, nós vemos sacrilégios. Sacrilégios, por exemplo, das feministas, quando elas profanam as imagens sagradas. Talvez a gente já tenha tido a infelicidade de ver pela internet atos sacrílegos daquele grupo Fêmen, se não me engano, ou de pessoas que não são católicas ou que têm uma formação católica totalmente insuficiente, que profanam a Eucaristia. Então já tivemos vários casos escandalosos. E isso, para nós que temos fé, isso nos fere profundamente. Isso machuca o nosso coração, isso nos causa uma profunda dor, porque nós sabemos o valor destas coisas, nós sabemos e nós amamos profundamente a Jesus na Eucaristia. E o que é que nós podemos fazer? Nós temos duas atitudes. Uma que eu diria é uma reação natural, né, de raiva, né, de comentar sobre isso, né, de protestar na internet ou publicamente. Isso é natural, eu não condeno esse tipo de reação. Acho que a gente teria essa reação se tivessem machucado nossa mãe, o nosso pai, se tivessem invadido a nossa casa. Então, da mesma forma, machucando a nossa mãe Maria Santíssima, né, as coisas santas, invadindo a nossa casa, que é a Santa Igreja, nós ficamos profundamente feridos e machucados. Mas o que fazer para reparar os sacrilégios? Acho que esse aqui é o ponto importante, porque acima de tudo foi uma ofensa a Deus, foi Jesus que foi ferido, né? Foi a Trindade Santíssima que nos ama de modo infinito e profundo, que foi profundamente ofendida. Então o que é que nós podemos fazer? Duas coisas muito simples. A primeira coisa é fazer um ato de piedade contrário àquele sacrilégio. Um ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, reparação ao Deus ofendido. Então, se, por exemplo, alguém comungou indignamente, foi um sacrilégio, né, um comunista comungou, né, um abortista recebeu a hóstia, uma pessoa sem fé, evidentemente que não gosta e não segue nenhum dos preceitos da Santa Igreja, então isso é um sacrilégio. Então, o que é que eu posso fazer? Buscar comungar com mais piedade. Então, se eu já comungo com piedade, então procurar fazer com mais piedade. O que seria comungar com mais piedade? Me preparar, chegar mais cedo na igreja, rezar um pouquinho antes da missa, fazer silêncio, oferecer a Deus: Senhor, eu te ofereço esta comunhão em reparação pelas comunhões sacrílegas, pelas profanações da Eucaristia que se fazem no mundo inteiro. Uma outra reparação muito agradável a Deus é nós oferecermos orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores. Vejam, irmãos, o que a igreja deseja, o que nós cristãos devemos desejar, não é que as pessoas vão para o inferno. A gente tem que desejar que as pessoas encontrem a Deus enquanto estão nesta vida. Depois da condenação, depois da morte, não há mais possibilidade de salvação para quem morre fora da graça de Deus.
para quem morre absolutamente fora de Deus, no pecado grave. Mas, durante esta vida, esse é o tempo da conversão, este é o tempo da graça, esse é o tempo da misericórdia. E existe a possibilidade da conversão. Claro que para grandes pecadores precisam-se de grandes milagres. Mas, se eu ofereço a Deus orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores, sem julgar A ou B, mas oferecer a Deus os sacrifícios pela conversão dos pecadores, esta é uma obra de muito agrado a nosso Senhor, que consola muito a nosso Senhor, que repara as feridas causadas ao coração de Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela rezou pela conversão de um criminoso. Aquele criminoso estava sendo condenado à morte e ela ficou tão doída com aquele crime, tão doída com aquela condenação, com tudo aquilo que estava para acontecer, e ela sofreu muito e ofereceu muitos sacrifícios e muitas orações e pediu muito a Nossa Senhora a graça da conversão daquela pessoa que, antes que ela fosse justiciada, antes que ela fosse morta, enforcada, eu acho, ou guilhotinada, enfim. E ela soube depois, na época não havia celular nem internet, mas ela soube depois pelo jornal que o assassino, a pessoa, antes que o carrasco a matasse, ela pediu um padre e confessou e pediu um crucifixo e beijou o crucifixo. Pronto. Aquilo ali foi uma alegria imensa para Santa Teresinha do Menino Jesus. E com certeza uma grande alegria para o coração de Deus. Todo mundo deveria estar indignado com aquele criminoso e falando mal e talvez praguejando. E houve uma alma que rezasse pela conversão dele e ele no último instante se converteu. Obviamente que a justiça divina é sempre feita. O purgatório é para isso que existe. Deus não deixa impune aqueles pecados que nós não fizemos penitência. Mas isto é um assunto para um outro vídeo, que seria sobre o purgatório, sobre as penas que nós precisamos pagar pelos nossos pecados. Então, que Deus abençoe você e que a gente possa se unir nesse tempo em que nós vemos tantas profanações e tantas ofensas ao coração de Jesus, que a gente possa se unir em oração, em sacrifícios, para consolar o coração de Jesus, fazendo atos de amor, orações pela conversão dos pecadores e atos de piedade para reparar as ofensas ao coração de Deus. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Isso é muito importante para nós que fazemos vídeo. Então sempre deixe a sua curtida, deixe aí seu comentário para nos ajudar a saber se você está gostando e compartilhe com outras pessoas.